Um certo dia, um crente me perguntou: pastor, o crente pode falar de política? E a resposta que eu dei para ele, vou falar agora para vocês. Ei, o crente não só pode, ele deve falar de política. Vamos para a Bíblia? Toda a história da Bíblia se passa através da política. Desde o governo da teocracia, que era o governo de Deus, até o reino milenar. No início, Deus governava através dos seus escolhidos, como, por exemplo, Moisés e Josué, que repassavam para o povo aquilo que eles ouviam de Deus. Mas, em certo momento, o povo exigiu que eles mesmos escolhessem os seus governantes. Foi o caso de Saul. Apesar de ser uma péssima escolha, Deus deu ao homem o direito de decidir, o livre-arbítrio. Mas existiam políticos bons, tementes a Deus? Claro! Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram espécie de ministros do rei Nabucodonosor. E o que falar dos governantes José e Neemias? Não podemos esquecer também dos reis Josafá, Davi, Salomão, Ezequias. Enfim, a política na Bíblia sempre se fez necessária. Vale ressaltar que a ausência de pessoas boas na política fez com que Paulo fosse preso várias vezes, Tiago fosse cerrado ao meio, Estevão fosse apedrejado, João Batista decapitado e Jesus crucificado. É muito comum, nos dias de hoje, ainda ouvir pessoas dizendo que crente com política não se mistura. Nós devemos simplesmente orar. Ei, irmão, orar é uma obrigação de todos nós cristãos. Afinal, a nossa missão aqui na Terra é evangelizar e adorar a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não nos tira de uma vida em sociedade regida pela política. Enquanto tem crente achando que não pode falar de política, a política está falando que o marido não deve amar apenas a sua esposa. Enquanto tem crente achando que não pode falar de política, a política está falando que a esposa não precisa respeitar o seu marido. Enquanto tem crente achando que não pode falar de política, a política está falando de sexo para os seus filhos. Enquanto tem crente achando que não pode falar de política, a política está avançando cada vez mais contra a liberdade religiosa. Desde projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que pretende limitar a evangelização de rua, até canetada de ministro do STF, que recentemente proibiu que missionários pregassem o evangelho a tribos indígenas. Ei, crente, deixa de ser cabeça dura e entenda de uma vez por todas que você precisa falar de política hoje, para que amanhã você ainda possa falar de Jesus Cristo.